Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Vivas, sou astróloga e taróloga e, eu ando meio sumida. O eclipse também me pegou de jeito. Perdi pessoas queridas, foi uma época bastante complicada. Mas também um momento de reflexão, né? E eu acho que é o que eu pretendo trazendo hoje essa conversa sobre as cartas da semana e mais logo um pouco também falando sobre a lua cheia em Gêmeos, né? Em Sagitário, perdão, a lua cheia em Sagitário que acontece agora no dia 4. Bom, vamos lá, né, gente? Porque já que tá tudo meio que de perna pro ar, então eu fui buscar o tarô da Bruxa Verde, né? Até porque ultimamente a gente tem visto muitas coisas falando sobre a questão do clima, a questão do respeito ao planeta, há também a questão das demarcações indígenas, enfim, tem um prato cheio aí e eu acho que a bruxa, né, a Bruxa Verde pode nos ajudar a entender. Bem, a primeira carta que saiu, que é a carta tema desta semana, que vai agora do dia 29, né, amanhã, segunda-feira, até o dia 4 de junho, tá? Justamente no dia que a lua enche, né, do dia da lua cheia. E é importante que se diga que a lua cheia é um momento de iluminação também. Mas a gente fala disso depois. A carta que saiu foi o Monumento de Pedra. Essa carta é a carta 11 desse baralho, e nesse baralho, como ela segue um pouco a tradição do White, né? Ela representa a carta da justiça. É muito interessante a gente pensar, porque monumentos de pedra, eles normalmente tem a ver com autoridade, né? Os monumentos de pedra são sempre alguma coisa com relação à autoridade, é um símbolo, né? Queria lembrar essa palavra, um símbolo de autoridade, e eles marcam e delimitam também fronteiras, tá? Se você observar aqui, a gente tem um círculo de pedras, né? Perdão, um círculo de pedras, é onde também se sentavam, né, as pessoas nas aldeias, né, ou nos covens, para poder conversar, discutir, acertar contas, tentar trazer, né, uma justiça com relação a alguma questão. É interessante porque ele também tem figuras, se vocês observarem, né, a gente tem aqui uma balança, mas em cima tem esse símbolo aqui, que é um símbolo celta, né, e que tem muito a ver com as bruxas também, né, de 3 círculos também, representando a deusa tríplice, assim como também a balança equilibrando os pratos, né, o equilíbrio das coisas, porque é muito importante entender que os acordos têm que ser feitos, realmente porque em algum momento um acordo qualquer foi desrespeitado, se avançou alguma coisa, então de novo se reúne para de novo pensar, aprofundar a questão, e aqui o labirinto, né? Mostrando que é preciso você dar voltas na sua cabeça, você ir mais profundamente. É interessante também que o labirinto, ele tem a ver com um deus antigo chamado Labres, que tinha um martelo e que ele cortava, né, a escuridão. Tem a ver com as origens do mundo, da vida, da terra, né? E conforme ele ia cortando a escuridão, né, nesse formato aqui, né, circular, que vai dar origem ao labirinto, ele vai iluminando. Então, os labirintos, eles são fontes, né? Eles são símbolos de iluminação, de você chegar a um ponto, ponto do meio, ponto onde você consegue vencer todas as armadilhas, prisões, paredes falsas dos labirintos. Enfim, é uma carta muito legal, você vê aqui também cercada de margaridas, tem muita simbologia as cartas desse tarô. As margaridas têm a ver com comunicação, né? São flores de miolinho amarelo, amarelo tem a ver com intelecto, com comunicação, e elas têm muitas pétalas, mostrando várias direções. Portanto, essa é uma carta que pede objetividade, avaliação, aprofundamento, tá? Confiança e equilíbrio, porque no momento em que você professa alguma coisa, né, uma decisão que sai desse círculo, desse monumento de pedra, como a pedra diz, é para durar, é para que seja realmente um pacto, né, que tenha peso, que tenha valor, que tenha autoridade, certo? Então, é uma carta que fala justamente disso, como eu já falei, objetividade, avaliação, clareza, decisão, né, decisão equilibrada e tudo mais. Ela como é, você pode ver que ela está na floresta, mas ela está iluminada mesmo estando na floresta mais sombria.
ela tem uma iluminação aqui, né? Ela também está falando aqui de leis maiores, né? As leis da natureza, as leis do universo, tá? As leis do retorno, as leis do karma, tá? É no momento em que você, né, que há uma retribuição, né, do que você deu. Então, essa retribuição boa ou má tem a ver com a tua atitude perante aos outros, né? Então, você recebe dos outros aquilo que em algum momento você deu. Então, aqui é a devolução disso que você fez, né, ou faz para os outros também, tá? E é importante também que essa carta aponta para a gente confiar na nossa própria justiça, né? A gente ter os nossos pratos da balança equilibrados. E é interessante sair essa carta porque houve um jogo que eu fiz antes foi no começo de maio, né? E foi logo depois que começou os eclipses e tudo, e eu dei uma apagada, saí do ar, né? E foi um jogo muito forte também, saiu a carta da torre, enfim. Mas não vou falar desse jogo, foi um jogo bastante forte, para mim especialmente foi. Mas eu nem cheguei a publicá-lo, tá? Talvez até porque tenha sido forte demais, né? Bem, então, e aí, por que eu tô falando isso? Porque essa carta aí, ela resgata, que tem a mesma forma da torre, né? Esse monumento de poder, né? Esse monumento de pedra e de poder, mas ele fala de uma reestruturação, diferente da torre, que fala de uma desestruturação. Bom, vamos deixar de conversa fiada e vamos entender a semana. Nas cartas do positivo e do negativo, melhor dizendo, do desafio, né, e do auxílio, a gente tem aqui o 7 de pentáculos, tá? Ele também vai numerar as cartas, numerar não, os naipes ele vai identificar de uma forma diferente. Pentáculos, né? As varinhas são as cartas, são as cartas que eles chamam, as varinhas é o naipe de paus, né? E cálices vai ser o de copas e por aí vai. Bom, então vamos lá, entender essa carta aqui. Essa carta é a carta do 7 de pentáculos, né? O 7 de pentáculos é uma carta que fala de trabalho, né? Ela fala de um projeto que você estabeleceu a longo prazo, um projeto que você tem que investir muito, que você está indo no caminho certo, né? Mas ele está aqui como um desafio, né? Então, quando essa carta sai no desafio, né? Ela está falando assim que não corra demais com as coisas, né? Porque se você conseguir agora, você querer fincar pé, né? Se render a sua impaciência e querer agora tá pronto e acabou, pode ser que você não receba exatamente aquilo que você pensa em receber, né? Em termos de honras, de glórias, de dinheiro, enfim. Então, capriche um pouco mais, preste um pouco mais de atenção, não corra nesse final, porque para não entregar qualquer coisa, né? Então, é uma carta que pede muito assim que você tenha cuidado com a sua impaciência, né? De querer colher logo os louros do trabalho, né? É interessante que na carta do que ajuda, né, vem o 9 de varinhas, né? O 9 de varinhas é uma carta, assim, de quem já galgou muitas coisas, tem uma segurança, uma experiência profissional grande, mas é uma pessoa preocupada com o sucesso alheio, ou seja, de ser desbancado, tá? Então, às vezes a pessoa tem segurança, tem conhecimento profissional, tá? Mas não acredita, não tem muita confiança em si próprio, no seu trabalho, não acredita muito em si. Porque talvez, possivelmente, em outros momentos, foi traído, alguém levou os louros no lugar dele, né? E conclusão, ficou meio temeroso, então fica lá cercando. E essas duas cartas, elas fazem essa combinação, né? Porque, de repente, os seus medos de ser passado para trás, de não conseguir, né, aquilo que lhe cabe, faz você correr com o seu projeto. Mas não é dessa maneira que você consegue. O que você tem é que realmente usar a sua experiência de tudo que você passou para ficar, assim, cauteloso, né? Mas não medroso. Para você ter atenção, mas não desespero. Isso é muito importante. E entregar o seu produto na hora certa, né? Até porque, né? Ou seja, aqui ele pede para você conquistar a sua segurança profissional, acreditar mais em você. Até porque, né?
A carta que sai aqui, fiz um joguinho um pouco diferente, né? Que saiu duas cartas aqui, então essa carta que saiu aqui no finalzinho, que vai ser uma conclusão pra gente, saiu o 6 de varinhas também, né? Essa é uma carta de reconhecimento público, é uma carta, né? É uma carta muito interessante que você vai ter aqui uma série de papoulas vermelhas, né? Papoulas vermelhas, isso mesmo. Essa carta fala de assertividade, de estar no lugar certo na hora certa, né? De você ter desafios, mas ter apoios para conseguir, né, resolver os desafios, né? É, Também é uma carta que pode falar de vaidade e também de você estar, muitas vezes, superestimando o seu próprio valor. Por isso, ela é o resultado dessas duas. Porque se você consegue entregar o seu trabalho no tempo certo, com dedicação, né, com esmero, com atenção, né, confiando mais em você próprio, no seu tino, ninguém lhe rouba a sua vitória. Ao passo que, se você correr, né, fazer qualquer coisa para poder se livrar do medo que você tem de passarem a perna em você, pode ser que você passe por um fanfarrão, né, uma pessoa muito vaidosa e se superestima muito. Bom, seja como for, essa é a conclusão aqui. Como é uma carta, né, que saiu nessa semana, eu acho que a gente vai estar falando muito de coisas com relação ao mundo do trabalho, né, a segurança profissional, e aí em todos os níveis, tanto você pessoalmente no seu trabalho, como o nível geral do país e tudo mais, tá? É, eu acredito que a economia tende a dar uma melhorada, sim, embora os desafios sejam grandes, né? Mas você tem que acreditar no seu valor. Porque também uma coisa que esse jogo aqui adverte é que você procure é, ter objetividade, sim, porque não vamos esquecer dessa carta aqui, né? Que o que você faz, você tem o seu retorno, né? Seja para você, para o outro, para o planeta, para a espiritualidade, né? Os símbolos de pedra também falam muito, né, dessa ligação terra e espírito, tá? Então, assim, faça as coisas com atenção, com dedicação, mas principalmente com verdade, né? Faça aquilo que é importante ser feito, aquilo que você realmente queira fazer, que tenha sentido, que tenha peso, né? Que tenha eternidade muitas vezes, tá bom? Bom, uma ótima semana para vocês e eu espero continuar aqui com vocês, né, na confiança de vocês e trazendo sempre informações sobre as cartas e os astros. Uma boa semana para vocês. Se você curtiu, já sabe o que fazer. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!